Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de ciências, aqui é a aula de número 10. Nessa aula nós vamos continuar o estudo sobre a evolução dos seres vivos, mas o tema específico dessa aula chama-se especiação. Aqui nós vamos ver como novas espécies podem ser produzidas ao longo da evolução dos seres vivos. Como eu disse, essa aula é uma sequência do estudo da evolução. Eu trouxe aqui algumas informações sobre a evolução para estar revisando com vocês, para depois a gente passar à frente com o tema dessa aula. Então aí ele diz, na atualidade, quem estuda as diferenças que vão surgindo entre gerações diferentes de uma mesma espécie são os pesquisadores que estudam a evolução das espécies, isto é, que se dedicam ao estudo das modificações que ocorrem nas espécies de seres vivos ao longo do tempo. Então, essa área, da ciência chamada evolução é que faz esses estudos sobre as modificações que vão surgindo nas espécies ao longo do tempo. A evolução das espécies é aceita por toda a comunidade científica, pois existem fortes evidências que isso acontece. Como eu disse, estou revisando alguns conceitos e nas aulas anteriores nós vimos que os estudos dos fósseis, estudos com estruturas homólogas e estudos genéticos, esses estudos fazem a ciência crer que a evolução das espécies é possível. Dentre as ideias evolucionistas, nós estudamos o evolucionismo de Lamarck, baseado em duas leis, a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos, e vimos também o evolucionismo de Darwin Wallace, baseado aí no conceito de seleção natural. Bom, eu trouxe aqui uma notícia do mês passado. Ela diz que uma nova espécie de rã é encontrada na Chapada Diamantina, na Bahia. Ela tem um nome científico agora dela, ficou Cristimantins rupicula. Ela mede 25 milímetros e vive nas rochas dos campos rupestres. Então, essa notícia ela é do mês passado. E veja que em pleno 2020 nós temos aí a descoberta de novas espécies ainda. A notícia, eu tirei alguns trechos da notícia. Ela fala o seguinte, que a nova rã endêmica da Chapada Diamantina recebeu o nome de Cristimanthes rupicula justamente por conta do hábito de viver nas pedras do local. O nome científico vem do latim rups, que significa pedra, e cola, que significa habitante. Ele diz ainda que o trabalho de realizar o reconhecimento da espécie começou em 2018, por essa rã fazer parte do maior gênero entre todos os vertebrados, conhecido como Cristimanthes, com mais de 550 espécies. Foi preciso analisar com cuidado o material genético do animal, encaixá-lo em determinado grupo com características semelhantes e compará-lo com outras 35 espécies desse grupo para ter certeza de que a rã se diferenciava de cada uma delas. Eu peguei esse trecho para que vocês percebam que a classificação de uma nova espécie não é algo simples de se fazer, Ela começou lá em 2018 e só depois da comparação com outras espécies, só depois de estudos genéticos, foi possível confirmar que essa rã era de uma espécie nova, de uma espécie que o ser humano ainda não conhecia. A fonte aí dessa matéria foi do G1, do g1.globo.com, certo? Então, pessoal, com isso eu quero dizer a vocês que sempre vão estar surgindo novas espécies, O processo de evolução sempre vai estar produzindo aí novas espécies e a gente sempre vai estar podendo identificar essas novas espécies. O processo de produção de novas espécies, o processo natural de surgimento de novas espécies, chama-se especiação. Então, ao longo do processo evolutivo dos seres vivos, diversas espécies foram extintas, assim como muitas espécies novas surgiram. Então, isso é algo que está acontecendo constantemente. O processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies é denominado especiação e ocorre quando duas ou mais populações de uma mesma espécie, por algum motivo, começam a se diferenciar e evoluir independentemente. Então, para que você tenha novas espécies, ela deve existir já de alguma espécie pré-existente. Diferenças genéticas, morfológicas, comportamentais, entre outras, são acumuladas pelas duas populações
e com o tempo essas diferenças podem impedir que indivíduos originados de populações distintas sejam capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. Formam-se assim espécies distintas. Então, você sempre tem que observar se esses indivíduos conseguem reproduzir entre si. Se não conseguirem, a gente pode estar aí avaliando se eles são de espécies diferentes. Para que a especiação ocorra, são necessárias algumas condições. A primeira condição chama-se variabilidade. Essa variabilidade ela é a variabilidade dos indivíduos de uma mesma espécie. Vocês devem ter a noção de que os descendentes eles não são exatamente iguais aos pais, né? Vou pegar aí o ser humano como exemplo. Nós somos muito semelhantes aos nossos pais, mas não somos iguais a eles pelo fato de ter metade das características de cada um dos pais, né? Isso faz com que a gente consiga herdar várias características deles dois, mas não somos exatamente iguais a eles. Então isso garante uma certa variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie. Outra coisa é que a seleção natural tem que atuar sobre os indivíduos de uma espécie para que ocorra a formação de novas espécies. Então, as características que permitem mais chances de sobrevivência no ambiente serão selecionadas e os seres que não apresentam essas características poderão, ao longo do tempo, deixarem de existir. Então, a seleção natural tem que estar atuando sobre os indivíduos. E a terceira a característica, a terceira condição aí que deve ocorrer é o isolamento reprodutivo, né? Então, quando a gente consegue perceber que indivíduos não conseguem reproduzir entre si, a gente pode estar analisando se esses indivíduos são de espécies diferentes. Então, variabilidade, seleção natural, isolamento reprodutivo, condições para que ocorram a especiação. Bom, essa especiação, né, essas condições que eu falei para obter a especiação, pode acontecer através do isolamento geográfico, né? Pode ter uma especiação por isolamento geográfico, evento que pode resultar no surgimento de novas espécies. E como seria esse isolamento aí? A gente vai estar trabalhando algumas ideias sobre ele, eu também vou mostrar um exemplo a vocês como é que isso pode ocorrer. Então, quando duas ou mais populações de uma mesma espécie são mantidas isoladas entre si por uma barreira geográfica, como uma montanha ou um rio, elas poderão se tornar espécies distintas com o passar dos anos. Então, aqui um exemplo, é o exemplo abordado por nosso livro. Ele mostra aqui, numa parte inicial, indivíduos de uma mesma espécie, mas perceba que esses indivíduos têm cores diferentes, que é para a gente perceber que já existe uma variabilidade de indivíduos dessa espécie, mas aqui eles ainda conseguem reproduzir entre si. E aí surgiu aqui um isolamento geográfico devido a uma barreira. Essa barreira aqui foi a presença de um novo rio, ou um córrego aqui de água, que está dividindo a população em duas partes, né? Ficou aqui população 1 e população 2. Então, você deve considerar agora aqui que vai passar um tempo bom, que esses indivíduos de cada uma dessas populações vão se reproduzir entre si, certo? Eles vão reproduzir, vão gerar vários descendentes, várias gerações depois. Nós vamos ter aqui a população já com vários outros indivíduos. Percebam que aqui uma característica foi selecionada. Veja que eles estão mais na cor verde, antes era um pouco mais misturado, né? E aqui a população 2 também já se reproduziu bastante. E perceba que tem uma característica aqui que foi selecionada. Eles estão assim numa cor mais clara, né? Comparado com a outra população. E nesse momento eles podem ter acumulado tantas diferenças, mas tantas diferenças devido às condições diferentes das duas regiões aqui que eles ficaram isolados, né? Eles podem ter acumulado tantas diferenças que quando vocês colocarem esses indivíduos para reproduzir entre si, eles não consigam mais fazer isso. Então, nesse momento, chegamos aí no isolamento reprodutivo e podemos dizer que esses indivíduos pertencem à espécie A e esses indivíduos aqui de baixo pertencem à espécie B, espécies diferentes, certo? Bom, pessoal, para trabalhar os conceitos que nós vimos nessa aula, eu trouxe aqui alguns exemplos. A ideia é que vocês leiam, podem parar o vídeo, tentar responder e depois vocês acompanham a resolução comigo, certo? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: defina os conceitos a seguir. Tem o isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, ancestral comum e grau de parentesco.
Geralmente esses termos são vistos no estudo da evolução. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para a gente estar definindo cada um desses conceitos. Então, como resposta, primeiro, o isolamento geográfico é uma barreira geográfica que divide fisicamente uma população em 2 ou mais grupos, impedindo o cruzamento entre eles. O B, o isolamento reprodutivo, incapacidade de indivíduos de 2 populações de uma espécie original se reproduzirem, indicando que elas passam a representar 2 espécies distintas. O C, o ancestral comum, linhagem ancestral que se diversificou, dando origem a novos grupos. E o grau de parentesco é o nível de proximidade evolutiva entre grupos de seres vivos, certo? Bom, avançando aqui, eu tenho mais um exemplo. Vocês podem, como eu disse, fazer a leitura, tentar responder e depois acompanhar a resposta comigo. Então, imagine uma população de aranhas que vive numa ilha. Com o passar do tempo, a água divide a ilha em 2 e as aranhas não conseguem fazer a travessia de uma ilha para outra. Levando em conta seus conhecimentos sobre o processo de especiação, que nós vimos agora, o que poderia acontecer com a população de aranhas de cada ilha após um período muito longo. Então, trazendo aqui uma resposta para vocês, barreiras geográficas podem impedir que indivíduos de uma mesma espécie cruzem entre si, determinando um isolamento geográfico. Os grupos de aranhas, se submetidos a pressões evolutivas diferentes, podem adaptar-se de modo diverso, tornando-se tão diferentes entre si que se torna impossível a reprodução entre eles, chegando aí no isolamento reprodutivo. Então, cada lado aí diferente que as aranhas ficaram, devido às barreiras geográficas, pode ter condições ambientais diferentes, forçando cada grupo a evoluir de uma forma diferente. Então, depois do isolamento reprodutivo, ele diz, com isso, cada grupo passa a representar uma espécie de aranha distinta da original. Bom, temos aqui mais um exemplo. Na borda norte e na borda sul do Grand Canyon habitam 2 populações de esquilos com diferentes morfologias marcantes que, em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem. As 2 populações constituem, aí tem uma lacuna aí para a gente estar preenchendo, diferentes, devido principalmente aí tem outra lacuna para a gente estar preenchendo. Então vamos lá. Se elas não conseguem, em condições aí naturais, intercruzarem, então a gente pode afirmar que elas são de espécies diferentes. Então, constituem espécies diferentes. Então, como resposta, teríamos aí o item B ou o item D. Não dá para a gente considerar que são raças diferentes, porque as diferenças entre as raças não impedem que esses indivíduos reproduzem entre si. Então, como a questão está falando que eles não são capazes de se intercruzarem, então isso vai acontecer quando eles constituírem espécies diferentes. E depois ele diz que eles constituem espécies diferentes devido principalmente ao isolamento reprodutivo. Quando a gente percebe o isolamento reprodutivo entre esses indivíduos, a gente pode estar confirmando aí que eles são indivíduos de espécies diferentes. Então, como resposta, teríamos a letra B. Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa aula número 10. Aqui nós vimos os conceitos relacionados à especiação. Eu estou deixando aqui a atividade para vocês, a atividade do nosso livro, da unidade 3, capítulo 3, da unidade 5, capítulo 3. As questões que falam sobre especiação são as questões 1 e 2 da página 162, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau.